do que foi, né, a disciplina, né, América, né, para mim. Qual a visão, né, que eu tive depois de ter estudado América, né? Foi muito importante, foram muito produtivas, né? Cada aula, né, dessa disciplina de América, cada aula foi assim, muito produtiva. Consegui estudar de uma forma muito mais aprofundada, consegui assim me aprofundar muito mais, né, do que, né, é, do que a gente aprende, né, durante a escola, né, no nosso período escolar, estudando essas disciplinas, né, aqui na universidade, eu consegui entender, né, ter uma compreensão muito maior, né, e assim foi falado sobre muitas questões interessantes, né, sobre a independência do México, por exemplo. Achei muito interessante a parte dos crioulos, foi algo assim que cada aula, né, eu ficava eu achava bem interessante isso, porque primeiro que crioulo para mim eram pessoas, né, eram pessoas pretas, né? Era a forma que as pessoas pretas eram chamadas, né? Quando eu ouvia a palavra crioulo, aquele crioulo, né? Aí era isso que eu imaginava. E na aula, né, de América, apesar, né, de na escola a gente aprender um pouco, né, mas não é a mesma coisa que na universidade. Então eu imaginava que crioulo eram pessoas, né, pretas, né, porque, né, a gente ouviu, né, a vida toda pessoas se referindo, né, a pessoas pretas, às vezes usavam essa expressão. E na América, né, nessa disciplina América, a gente vê que os crioulos, né, para os espanhóis, eles eram o quê? Eles eram descendentes de espanhol, né, que nasceram na América. Então, assim, um exemplo, né, pai e mãe eram espanhóis, né, o pai e a mãe, toda a linhagem, mas pelo fato dele ter nascido na América, ele era um crioulo. E me chamou muita atenção essas pessoas que eram filhas de espanhóis não ter tantos direitos, né? Então, assim, por mais que eles fossem filhos de espanhóis, eles não tinham os mesmos direitos que os espanhóis. Então, foi algo, assim, bem interessante nessa disciplina, né? Foi algo, assim, que eu nunca tinha ouvido, né, falar sobre, né? Eu nunca tinha estudado sobre, assim, tão a fundo. E eu gostei muito também de estudar sobre os Estados Unidos. Nossa, para mim foi assim, as aulas, né, sobre Estados Unidos, sobre a escravidão dos Estados Unidos, sobre a independência dos Estados Unidos, foram muito produtivas. Eu gostei muito de assistir os filmes, eu consegui ter um entendimento muito amplo de tudo, né? O filme 12 anos da escravidão, por exemplo, foi um filme assim que eu consegui compreender a escravidão nos Estados Unidos como era, né? E a diferença também, né, do sul e do norte. Enquanto no sul ainda tinha pessoas sendo escravizadas, era tudo muito atrasado, no norte você já via ali, né? Vamos dizer assim, no norte dos Estados Unidos já estava mais à frente. Era muito comum você ver pessoas negras, né, livres, tendo uma vida, vamos dizer assim, uma vida como, vou dar o exemplo do personagem do filme. Ele tinha uma vida, vamos dizer assim, eu vou usar essa expressão, por conta da época, ele tinha uma vida de uma pessoa branca, né? Assim, ele tinha a casa dele, ele tinha o dinheiro dele, ele tinha o trabalho dele, né? Era uma pessoa que você vê claramente que era bem sucedida, tinha uma família, tinha amigos, né? Brancos, né? Andava na rua normalmente. Então, assim, a gente via que era comum no norte dos Estados Unidos uma pessoa negra,
ser livre. Agora no sul não, no sul já era, né, tudo mais atrasado, né? E o filme Harold, né, também foi muito bom. Eu gostei muito desse filme, eu consegui aprender muito com esse filme. Ele foi muito explicativo. É, eu nunca imaginei que essa história existisse, né? Eu vi depois que o filme ele era baseado em fatos reais e eu não conhecia essa história, eu não conhecia essa mulher, eu não sabia que ela existia. E quando eu vi que ela existiu, que essa história existiu, nossa, porque muitas vezes a gente ouve só, vamos dizer assim, eu vou usar essa palavra, né? Histórias de derrota, né? Mas é muito legal a gente ver histórias de fatos reais de uma pessoa preta que conseguiu, como eu posso dizer, resistir a tudo isso. E foi muito bom ver que ela, né, na vida real, viveu até os seus 90 e poucos anos, conseguiu libertar muitas pessoas, ao mesmo tempo que teve muita gente que não teve essa sorte, ela conseguiu libertar muita gente, ela conseguiu ajudar muita gente que estava sendo escravizada e ela viveu por muito tempo. Porque geralmente a gente assiste o filme, né? E não só filme, mas as histórias reais que a gente vê são sempre muito tristes. Mas esse filme mostrou também assim, que esse povo, né, eles, né, essa personagem que é uma pessoa, né, a Harold é uma pessoa que existiu, a gente vê que ela conseguiu, sabe, resistir a tudo isso. A história dela é muito bonita, né? E é, estudamos a fundo sobre a escravidão dos Estados Unidos, né? Então, assim, a gente se aprofundou bastante como era a escravidão nos Estados Unidos, né? Eu comparei muito a escravidão dos Estados Unidos com aqui no Brasil. Achei muito interessante também a Revolução do Haiti. É outra coisa também que eu não imaginava, assim, eu não sabia que essa revolução foi tão importante. Poucas pessoas falam, mas foi uma revolução muito importante. Foi, assim, uma história mesmo de resistência. Eu fiquei surpresa em saber, por exemplo, que depois dos Estados Unidos, o Haiti foi o primeiro país a se tornar independente. Eu jamais imaginava, né? E assim, achei muito interessante também uma coisa, né? Por exemplo, né? Vou dar o exemplo aqui do Brasil, quando ele foi colonizado. Era muito. A religião católica era muito predominante, né? Então, as pessoas afrodescendentes, né? Elas e até os indígenas também, eles tinham eles tinham que se converter, né? Os europeus eles faziam de tudo para aquelas pessoas se converterem. Mas no Haiti a religião ela não era não ficou tão forte, né, nesse período porque foi colonizado pelos franceses. Os franceses não eram religiosos, então assim geralmente a gente vê muito essa questão religiosa, né, também nas independências, mas a gente vê que no Haiti já foi diferente, né? Então, assim, foi uma disciplina muito importante também. Consegui tirar muitas dúvidas, né? Descobrir muitas coisas que eu não sabia. E consegui, assim, compreender tudo de uma forma muito simples e aprofundada.